cessaram outra vez. O irmão Francis Gerard, de Utah, voltou ao deserto no ano seguinte e jejuou. Outra vez na solidão. Mais uma vez regressou enfraquecido e magro e mais uma vez foi chamado à presença do abade Arcos, que perguntou se ele tivera mais algumas conferências com membros das hostes celestes. Oh, não, senhor abade. Só havia as aves de rapina durante o dia. E durante a noite? Indagou Arcos com desconfiança. Somente lobos, respondeu Francis e ajuntou cautelosamente, penso eu. Arcos preferiu não discutir a ressalva e franziu a testa. A carranca do abade, segundo o irmão Francis já observara, era a fonte causadora de radiosa energia que atravessara o espaço em limitada velocidade e que não era bem compreendida não. Sim, em termos de seus escorchantes efeitos no que a absorvia, que era habitualmente um postulante ou um noviço. Francis já a observara por 5 minutos, quando veio a segunda pergunta. E quanto ao ano passado? O noviço engoliu em seco. O velho. O velho. Sim, Dom Arcos. Tentando falar sem qualquer inflexão interrogativa, Arcos zumbiu, apenas. Um velho. Nada mais. Já estamos certos. Penso também que era apenas um velho. O padre Arcos, com ar fatigado, segurou a chibata de junco. PAF. Dei-o grátis. PAF. Dei-o. Quando Francis, já no corredor, voltava à sua cela, ouviu a voz do abade, a propósito, queria dizer. Sim, Rev Padre. Nada de votos este ano, disse distraidamente, e desapareceu no seu escritório. Irmão Francis passou 7 anos no noviciado, fez 7 retiros no deserto e tornou-se altamente proficiente na imitação dos uivos dos lobos. Para divertimento dos seus irmãos, chamava a matilha à vizinhança da abadia, uivando do alto dos muros depois do sol posto. De dia, servia na cozinha, esfregava o chão de pedras e continuava a frequentar as classes em que se estudava a antiguidade. Um dia, o mensageiro de um seminário de Nova Roma chegou à abadia, montado num burro. Depois de conferenciar longamente com o abade, procurou-o. Irmão Francis pareceu surpreso ao encontrar o jovem, já homem feito, ainda usando o hábito de noviço e esfregando o chão da cozinha. Temos estudado os documentos que você descobriu há alguns anos, disse ao noviço. Muitos de nós estamos convencidos de que são autênticos. Francis abaixou a cabeça. Não tenho permissão de falar nesse assunto, padre, disse ele. Ah, muito bem. O mensageiro sorriu e passou-lhe um pedaço de papel com o selo do abade e com as seguintes palavras escritas pela sua mão: Et Inquisitor Curiae Auscultae Obsequere Arcos, AOL, Abes. Está tudo em ordem, ajuntou depressa, notando a súbita tensão do noviço. Não estou falando oficialmente com você. Outro membro do tribunal ouvirá as suas declarações mais tarde. Você sabe, certamente, que os seus papéis estão em Nova Roma há algum tempo. Trouxe alguns de volta. O irmão Francis sacudiu a cabeça. Sabia menos, talvez, do que qualquer outro.
acerca das reações das autoridades a respeito das relíquias que descobrira. Reparou que o mensageiro usava o hábito branco dos dominicanos e perguntou-se com certa ansiedade qual seria a natureza do tribunal a que aludira. Havia uma inquisição contra o catarismo na região da costa do Pacífico, mas não podia imaginar o que teria a ver esse tribunal com as relíquias do beato. Et inquisitor curiae, dizia a nota. Provavelmente o abade quisera dizer investigador. O dominicano parecia um homem pacato e não trazia consigo instrumentos visíveis de tortura. Esperamos que a causa da canonização do seu fundador seja reaberta dentro de pouco tempo, explicou o mensageiro. O seu abade Arcos é um homem muito sábio e prudente. Riu-se, entregando as relíquias ao exame de outra ordem e fazendo selar o abrigo antes que fosse inteiramente explorado. Bem, você entende, não é? Não, padre. Supunha que tudo fosse muito sem importância para fazer alguém perder tempo. O frade riu. Sem importância? Não creio. Mas se a sua ordem apresentar provas, relíquias, milagres, ou seja o que for, o tribunal terá de examinar a fonte. Toda a comunidade religiosa está ansiosa por ver o seu fundador canonizado. Por isso, o seu abade, muito sabiamente, disse a vocês: afastem-se do abrigo. Tenho certeza de que vocês todos ficaram frustrados, mas foi melhor para a causa do fundador deixar que o abrigo fosse explorado na presença de outras testemunhas. O senhor vai reabri-lo? Perguntou Francis, ansiosamente. Não, eu não. Mas quando julgar oportuno, o tribunal enviará observadores. Então tudo o que, no abrigo, for encontrado que possa afetar a causa estará em segurança, no caso em que a oposição duvide de sua autenticidade. Naturalmente é única razão para suspeitar que contenha algo dessa natureza é, bem, o que você encontrou. Posso saber por que razão, padre? Bem, uma das maiores dificuldades no tempo da beatificação foi a juventude do beato Liboetes antes que se tornasse monge e sacerdote. O advogado do diabo não desistia de lançar dúvidas sobre aquele período de antes do dilúvio. Procurava estabelecer que Liboetes não procurara bastante que sua mulher poderia estar viva quando ele se ordenara, às vezes já se tem concedido dispensas. Mas isso é outra coisa. O que o advocatus diaboli queria era lançar dúvida quanto ao caráter do fundador. Tentou sugerir que ele recebera as ordens sacras e pronunciara os votos antes de se certificar de que já não tinha responsabilidades de família. A tentativa falhou, mas pode recomeçar. E se aqueles restos humanos que você encontrou realmente forem, sacudiu os ombros e sorriu. Francis concordou. Saberíamos com certeza a data em que ela morreu. No princípio da guerra que exterminou tudo. Na minha opinião, bem, aquela escrita na caixa é a do beato ou então uma ótima falsificação. Francis corou. Não estou sugerindo que você se tenha envolvido em falsificações, ajuntou depressa o dominicano, ao notá-lo. O noviço, porém, apenas se lembrara do juízo que fizera dos rabiscos. Diga-me, como aconteceu?
Como foi que você localizou o abrigo, quero dizer? Preciso conhecer a história inteira. Começou por causa dos lobos. O dominicano pôs-se a tomar notas. Poucos dias depois da partida do mensageiro, o abade Arcos mandou chamar o irmão Francis. Você ainda pensa que tem vocação para ficar conosco? Perguntou com afabilidade. Se o senhor abade perdoar a minha execrável vaidade. Esqueçamos um pouco a sua execrável vaidade. Pensa ou não pensa? Sim, magister meus. O abade exultou. Muito bem, então, meu filho. Também eu penso assim. Se você quer se obrigar para sempre, então é tempo de fazer a sua profissão solene. Interrompeu-se um instante e, observando a fisionomia do noviço, pareceu desapontado por não notar qualquer mudança de expressão. O que é isso? Você não está contente? Não está? Oh! O que é que você tem? O rosto de Francis não se alterara, mas aos poucos perderá a cor. Seus joelhos dobraram-se de repente. Desmaiara. 2 semanas depois, o noviço Francis, tendo batido, talvez, um recorde de resistência nos seus retiros no deserto, deixou as fileiras do noviciado e, fazendo os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência, juntamente com os demais votos próprios da comunidade, recebeu bênçãos e um alforge, tornando-se para sempre um monge professo da ordem albertiana de Leibowitz, e preso a cadeias por ele mesmo forjadas, a cruz e a regra da sua congregação. 3 vezes o ritual. Interrogou-o: se Deus te chamou a ser seu coletor de livros, estás antes disposto a sofrer a morte do que atrair os teus irmãos? E 3 vezes Francis respondeu: sim, Senhor. Então levantai-vos, irmãos coletores de livros e irmãos memorizadores, e recebei o beijo da fraternidade. Et quam bonum e quam jucundum. O irmão Francis foi retirado da cozinha e encarregado de um trabalho menos servil. Tornou-se aprendiz copista sob as ordens de um velho monge chamado Horner e, se tudo corresse bem, poderia razoavelmente esperar passar a vida na sala dos copistas, onde dedicaria o resto dos seus dias a copiar textos de álgebra e a iluminar páginas com folhas de oliveira e alegras querubins rodeando tábuas de logaritmos. O irmão Horner era um velho afável e o irmão Francis gostou dele desde o início. Muitos trabalham melhor nas cópias que recebem, disse-lhe Horner. Se tem também algo de seu para fazer. Alguns se interessam por determinadas partes da memorabilia e gostam de passar algum tempo extra a trabalhar nelas. Por exemplo, o irmão Sarl, ali adiante, o trabalho dele se arrastava e estava ficando cheio de erros. Por isso deixamos que, todos os dias, ele passasse 1 hora executando uma tarefa de sua escolha. Assim, quando a cópia fica tão enfadonha que ele começa a errar, pode pô-la de lado e fazer um pouco do seu próprio trabalho. Permito que todos façam o mesmo. Se você terminar a sua tarefa diária antes do fim do dia e não tiver um trabalho seu em que se ocupar, terá de passar o tempo extra nos nossos perenes. Perenes? Sim, e não quero dizer plantas.